Olá, amadinhos e amadinhas, tudo bem? Então, hoje a gente veio aqui conversar porque tem algumas meninas no grupo ou até mesmo às vezes me chamam no privado e estão tendo muita dificuldade em relação ao aprendizado. Então, eu vim aqui trazer uma palavra para vocês, tá? Às vezes a gente está bem desanimado e eu super entendo o lado de vocês, porque eu também tenho dias que às vezes a gente pensa assim, nossa, não está fluindo, não está acontecendo, e são nesses dias que a gente tem que estar ali, sabe? Às vezes a gente pensa assim, Senhor, pega na minha mão, porque senão eu não vou conseguir. Então vão existir todos os dias, vai ser um leão por dia que você vai ter que matar, só que eu te garanto que aquele dia que vai ser o dia que você fala, Senhor, segura na minha mão, eu não estou aguentando, se for preciso ele te pega no colo e te carrega. Então, meninas, eu falo através de mim, porque quem sou eu? Eu sou menos que pó perante Deus, eu sou o mínimo, sabe? E quem sou eu para estar falando de Deus para vocês? Eu não sou nem digna de estar falando do Senhor para vocês, mas eu estou falando porque eu também tenho dias difíceis, nos quais hoje mesmo não está sendo um dia muito assim, fácil, de conversas fáceis, porque às vezes as pessoas pensam, a pessoa tem loja, então a pessoa tem tudo, e não é. Às vezes a pessoa tem um trabalho fora e tipo, ela trabalha das 6 da manhã às 4 da tarde, ou das 8 da manhã às 6 da tarde que seja, e tem um intervalo longo, sabe, de almoço, mas ela tem uma vez por semana ela tem folga, ela tem 30 dias de férias por ano, ela sabe o quanto ela vai poder gastar por mês e ela sabe a renda dela. Quem está no comércio ou quem é empreendedor não tem isso. É muito pelo contrário, dia a dia a gente tem que correr atrás, a gente tem que manter Deus à frente de tudo para que tudo ande conforme os planos dele. É lógico que a gente sonha, a gente projeta, mas se Deus não estiver à frente, nada daquilo que a gente colocou no papel vai dar certo. Ou até mesmo, eu falo por experiência própria, tudo aquilo que eu pedi para Deus e sonhei um dia, vocês podem ter certeza, Deus fez mais lindamente, assim, se eu ficasse de joelho o resto da minha vida, eu não teria como agradecer. A minha palavra é gratidão a Deus, porque tudo que eu sonhei, Deus deu multiplicavelmente vezes mais do que tudo que eu pedi e sonhei. Então, através de tudo que Deus fez na minha vida, eu quero passar para vocês. Às vezes está difícil, às vezes não é fácil, às vezes a nossa coragem não é nem para levantar da cama. Quantas pessoas eu tenho, mesmo uma amiga, que ela perdeu 2 filhos já. E esses dias eu estava conversando com ela, ela falou, Rose, tá tão difícil, tem dia que eu não tenho vontade de levantar da cama. E eu não sei, na verdade, como eu estaria no lugar dela. Talvez nem da cama, se Deus não permitisse, me ajudasse, tivesse misericórdia da minha alma, eu me levantaria no lugar dela. E a gente sabe que tem muitas pessoas carregando bagagens que não são para elas, né? Não, sabe, e às vezes é algo assim, um luto muito grande, é algo muito assim grande, no qual a pessoa não tem uma válvula assim, sabe, é só o Espírito Santo de Deus mesmo para tirar ela dali. Então não tem um botão que a pessoa aperta e fala, pronto, vou me livrar disso. Então é o que eu quero passar para vocês. Às vezes a gente escuta alguns nomes da Bíblia, como Gideão, então você lembra assim, nossa, ele foi um grande guerreiro, e já vai lá, sabe? Só que antes dele ser um grande guerreiro, ele teve uma história lá atrás. Então vamos lá atrás para a gente ver a história sobre Gideão. Eu até coloquei alguns pontos aqui, porque Gideão, às vezes quando está muito difícil para mim, eu vou lá atrás e fico vendo. Porque você pode ver todos os personagens da Bíblia, você pode querer falar, Senhor, eu queria ser como Davi, um homem segundo o coração de Deus, mas Davi também teve seus erros, né? Mas ele era um homem que, mesmo quando ele errava, ele se derramava perante Deus e Deus o perdoava. Então é isso que eu quero trazer para vocês hoje. Teve Davi, teve Débora, muita gente se compara e quer falar sobre Maria, que foi uma mulher de Deus, amém?
E eu não estou aqui falando sobre religião. Se você é católica, você pode ser da religião que for, você não tem diferença nenhuma da minha. Esse projeto social no qual a gente está é da igreja, ela é uma igreja pentecostal, porém a gente vem falar de Deus e trazer esse projeto social para que muitas que não têm renda ou queiram aprender, venham para esse projeto. Mas o que eu venho falar para você hoje é uma palavra de Deus para a sua vida, sobre empreendedorismo para você que quer desistir. Não desista, porque Gideão, ele, para poder salvar a sua família, porque hoje eu não sei o seu projeto, eu não sei nem como você tá, mas eu sei que muitas meninas estão pensando em desistir. E não é desistir somente da costura, é desistir de um monte de coisa, pela voz que elas me mandam, assim, sabe? Dá pra sentir, assim, até o peso na voz, sabe? E às vezes eu falo, Senhor, me dá a sabedoria para que eu trate e venha trazer uma palavra do Senhor para ela, porque a gente não é nada. Mas se Deus usou uma jumenta, eu creio que Ele pode me usar às vezes. Então eu peço a misericórdia dEle, que Ele através da minha vida fale algo, entendeu? Então eu venho trazer para vocês a vida de Gideão. Gideão, ele precisava de um lugar amplo, que ele malhasse o trigo dele, para que viesse trazer o mantimento para a família dele. E ele não tinha isso. Ele malhava o trigo dele no lagar. O lagar é um lugar fechado, onde é de pisar uva, mas mesmo assim, ele não tinha uma eira, mas ele tinha o certo para malhar o trigo, era uma eira, um lugar aberto, onde bate vento, vai, vem. Mas se você hoje não tem o que você precisa para costurar, ou sabe, às vezes não é nem na costura que Deus está te chamando, às vezes você sabe fazer um pão maravilhoso, amém, seja empreendedora. Muitas mulheres às vezes não vão ter tempo, seja empreendedora da sua casa, porque às vezes você se sente menosprezada porque o seu marido traz alimento. Deus tem a porção para cada um de uma maneira. Às vezes o dom que Deus está te dando é só para trazer a palavra de Deus e você vai estar abençoando a família de muita gente, a vida de muita gente. E isso é tão precioso que a gente não consegue enxergar. Às vezes Deus vai te usar, sabe, para fazer pirulitos de chocolate, sabe? Você vai ofertar para as pessoas, perguntar, olha, você quer comprar, eu estou vendendo. Não tenha vergonha. O máximo que você pode receber nessa vida é não. O não é gratuito, mas tenta. Não tenha vergonha, sabe? Eu vi muita confecção fechar na época da pandemia porque tiveram receio de fazer máscara. Tiveram vergonha de fazer máscara. Ah, se for para fazer máscara, eu não vou fazer. Gente, às vezes Deus proporciona, te direciona, você não entende o trabalhar de Deus na sua vida no dia de hoje, mas aproveite cada tempo, até os tempos difíceis Deus está falando com você e às vezes você não está entendendo o propósito de Deus na sua vida. Lá atrás, sabe, eu nunca falei isso para ninguém, nem para minha própria mãe. Eu acho que só a Lê, a minha prima, sabe de tudo isso que aconteceu. Lá atrás, quando eu passei do primeiro colegial para o segundo, eu acho que era na terceira semana de aula, e chegou a inspetora na sala de aula e ela falou assim, Rosimara, você está sendo chamada na secretaria. E lá fui eu, no Bierrenbach. E cheguei lá no Bierrenbach, eles falaram, viu, você não está no segundo ano, você está no primeiro ano. Eu falei, não, como assim? Ela o MEC mandou aqui e olha, você tá no primeiro ano. E eu não entendia, eu chorava, sabe? A gente tentou recorrer, os professores tentaram me ajudar, só que na época era uma outra, não era igual hoje em dia, tudo, sabe? Por computador, não tinha como resolver. E eu não entendia. E eu me via assim num lugar, num abismo tão grande que eu pensava, Senhor, o que eu vou fazer? Meus irmãos tinham casado, era eu, meu pai e minha mãe naquela época, então eu tinha que trabalhar e estudar, então eu tive muita falta mesmo, então até eu tive que fazer uma recuperação devido à falta que eu tive lá no Padilha. Fui os dias, minha prima me acompanhou e eu não entendia por que eu tava acontecendo aquilo. E aí eu não aguentei ficar vendo meus amigos tudo no segundo ano, eu no primeiro. E fui pro primeiro ano do magistério na parte da tarde. Cheguei no Bierrenbach, primeiro dia de aula, eu entro na sala de aula,
Professora Márcia, que me dava aula na OSCES, na qual era uma professora assim, nossa, uma das melhores professoras que eu já tive. E a professora Márcia, ela era muito amorosa. E a hora que ela me viu assim, eu lembro que 2 anos antes a gente estava no... Porque aquela época era até o 8º ano que você se formava, depois ia para o primeiro. 2 anos atrás, ela tinha me visto na minha formatura na OSCES. E o que acontece? Eu acho que ela levou um susto. Ela falou: Rosimara, o que você está fazendo aqui no primeiro ano? Gente, aquilo foi uma humilhação tão grande para mim. E eu não entendia. Eu fui desistindo. Eu optei em continuar trabalhando para ajudar a trazer o alimento para minha família, que era eu, meu pai e minha mãe na época. E não entendi o trabalhar de Deus. Hoje eu entendo que se Deus permitiu tudo o que aconteceu na minha vida no passado, e eu tive que recomeçar, depois de casada, já casada com a Isabelle, tudo, eu não tinha nenhum lugar assim para eu dar início, eu não tinha uma máquina para dar início, sabe? Era tudo muito estagnado, eu não tinha visão ampla do que Deus tinha para minha vida. Eu só pensava assim: peraí, eu tenho a minha vida muito boa. É lógico que não tinha tantos privilégios, eu não tinha muita coisa, mas eu tinha meu pai e minha mãe, que era meu maior tesouro. Então, depois que eu casei, eu me vi morando em 2 cômodos que minha mãe me cedeu, passando assim, não necessidade de fome, mas tipo, quando você tinha uma coisa, faltava outra. E eu me olhava para trás e pensava: Senhor, eu prometi para o Senhor que eu ia cuidar do meu pai e da minha mãe, e após eu casar, eu estava tendo que ser cuidada por um tempo ainda, sabe? E eu me sentia tão inútil, tão assim, fora da minha casinha, assim, sabe? E eu lembro que eu colocava a mão na parede do quarto onde eu morava, no fundo da casa da minha mãe, e eu falava: Senhor, será que algum dia eu vou ter uma parede para chamar de minha? Será que eu vou ter uma casa para chamar de minha? Então, hoje eu vejo o processo. Eu sei que eu tô falando muito, mas eu tô falando para vocês o processo na minha vida, porque muita gente vê hoje e fala: tudo para você é fácil, tudo cai do céu, e nada foi fácil. Eu lembro que quando eu construí a minha casa, eu fiquei 3 anos à base de arroz e alface, e com criança pequena. Teve dias que a Isabelle pediu um pastel para mim na época que era R$1, ela mal falava, ela tinha 1 ano e pouco, e eu não tinha R$1 para comprar um pastel para ela. Minha mãe foi comprar um pastel para ela, eu me senti assim, tão por baixo, tão assim, sabe? Eu tava agradecida a ela, tava agradecida a Deus porque Ele levantou alguém que pudesse comprar, mas eu me sentia mal. E quando eu vejo as pessoas assim depressivas, teve uma época da minha vida que eu não tinha empatia alguma, não vou mentir pra vocês. Eu lembro que eu e um amigo meu que Deus já levou o mineiro, a gente falava: depressão é um prato de arroz com frango, e dava risada. E hoje em dia, alguns processos nos quais Deus permitiu que eu passasse, eu sei que não tem um botãozinho que a gente aperta para falar: hoje eu vou ter otimismo, hoje eu não quero mais ter mágoa, hoje eu quero avançar. Eu sei que não é assim, mas eu garanto para você que se você colocar o seu joelho no chão, agora mesmo você pode até deixar meu vídeo do lado e ajoelhar seu joelho aí, onde você estiver, vai para um lugar, para um quarto escuro, onde não tenha ninguém que te tire da presença do Senhor, e fala: Senhor, eu não tô aguentando. Às vezes eu assistia a Ana Paula Valadão falando sobre esperança, sobre as raízes da árvore que estão ali, e às vezes a gente vê aquela árvore seca, na qual a gente não dá nada por ela. Às vezes eu chego na chácara mesmo, o meu pé de castanha, quando chega uma época do ano, cai todas as folhas, e aquilo me dá um aperto no coração, não que eu queira, mas aquilo mexe assim comigo, porque eu acho lindo ele demais, né? E às vezes eu chego lá e minha mãe falava até no primeiro ano, quando a gente comprou lá: ele não vai reviver, ele morreu. E às vezes parece que a vida da gente está tão estagnada e está tão parada, e a gente não vê um caminho no qual a gente se vê com Deus à frente e mostrando o que Ele quer pra gente.
A única coisa que eu tenho para te dizer hoje é que eu não sei os planos de Deus para sua vida. Eu não sei o que você está passando, eu não sei o que você colheu, eu não sei o que você plantou. Mas a partir de hoje, coloque Deus à frente dos seus projetos e peça a Ele que tudo que for reto aos olhos dele e tiver no seu coração, que seja feito da maneira dele, porque o propósito de Deus para sua vida é muito maior e melhor do que você sonhou. Então, se você não tem... Esses dias mesmo eu coloquei aí no YouTube, coloquei nos grupos, sobre uma máquina Singer de 1892, se não me engano. Ela teve restauração, você viu? Deus tem restauração completa para a tua vida. Deus pode tirar e não precisa você gastar, você fazer, sabe? Faça com o que você tem. Se não for na costura, faça um pão, faça um bolo, sabe? Comece hoje do zero. Peça para Deus te dar a sabedoria, que eu tenho fé em Deus que daqui uns dias eu vou estar entrando numa padaria, num supermercado, às vezes eu vou estar entrando num ateliê da maior, sabe, confeccionista de Sorocaba ou de região, ou sei lá de onde eu tô falando com você. A única coisa que eu sei que o propósito de Deus na nossa vida é muito maior e melhor do que tudo que nós pedimos e sonhamos. Então eu venho trazer essa palavra para sua vida, mesmo que o vento seja contrário, coloque Deus à frente. Tem uma transformação completa, deixa Deus entrar na tua vida. Assim como Gideão, lá no lagar, ele teve que malhar o trigo, sabe? Onde os ventos não vinham, porque o lagar não bate vento, sabe? É um lugar fechado, o lagar é um lugar de prensar uva, é um lugar fechado. Então, às vezes, ele também pensou em desistir. Para ele era muito mais fácil, igual o povo que estava lá sendo amedrontado pelos midianitas, simplesmente se esconder na caverna. E às vezes, a nossa caverna, às vezes a gente se coloca numa caverna e às vezes a gente não vê para onde fugir. Mas eu te falo e te digo, em nome de Jesus, saia dessa caverna. Deus não quer para você uma caverna. Caverna não tem portas. Não, caverna não é fechada. Então, é você que tem que dar esse primeiro passo. Saia dessa caverna hoje, porque Deus tem muito mais do que você pensou ou sonhou. Então, é isso que eu tenho para falar para vocês, tá, gente? É uma palavra, às vezes a gente pensa assim, eu vou me espelhar em tal pessoa na Bíblia. Se espelhe em você, se espelhe em Jesus. Pense como Jesus pensou. Jesus nunca precisou colocar um terno, ou muitas mulheres da Bíblia nunca precisou colocar um salto. O que você precisa ter são as bases de Cristo na sua vida. Você precisa ter o caráter de Cristo, você precisa ter humildade, você precisa ter compaixão, você precisa ter honestidade, sabe? Tudo que você fizer e colocar Deus à frente, e você colocar todos os princípios de Cristo na sua vida para que você ande de cabeça erguida, e onde você chegar, você vai ser abençoada. O seu nome vai estar, você pode não existir daqui 30, 40 anos, mas os seus filhos, os seus netos vão falar, olha, a minha mãe, a Maria, o seu nome vai estar por aí, sabe? Aquela era uma mulher de Deus. Você tem essa escolha hoje, você pode optar em se manter como uma pessoa de Deus. Eu não falo sobre religião, eu falo sobre Deus. Deus, você, na sua vida. Você tem essa opção hoje. Se você optar em falar, não, a partir de hoje eu vou fazer a diferença na minha vida, na vida da minha família, com o que eu tenho. Vou malhar o meu milho ali, meu trigo ali no lagar que eu tenho. Com o mínimo que Deus te dá, o que você tem na sua mão, Deus vai te abençoar. Você está entendendo? Então, faça com o que você tem, para que, não falo isso sobre status, eu falo isso sobre a gente ter uma voz ativa, até mesmo no meio da família da gente, sabe? Os filhos da gente se espelham na gente. Então, eu acho que eu posso, se eu morresse hoje, eu não deixaria herança, assim, sabe? Mas eu acho que tudo que eu passar para os meus filhos sobre honestidade, sobre compaixão, sobre tudo aquilo que Deus colocou na minha vida, e através da minha vida eu puder passar para eles, daqui 10 anos eles vão lembrar, olha, minha mãe, ela era brava,
mas a minha mãe era correta, a minha mãe me ensinou isso, a minha mãe me ensinou aquilo, a minha mãe não sabe. Então é nesses princípios que eu falo para vocês. Tenham princípios de Deus na sua vida, que tudo que você fizer vai dar certo. E tenha uma transformação de vida, porque através da transformação de vida, você vai se achegar a muita gente como você jamais sonhou ou imaginou. E improvise, o improviso é de Deus. Peça para Deus para que Ele te abençoe, que no improviso você consiga alcançar lugares que você nunca sonhou ou pediu para Deus. Amém? Eu me despeço aqui de vocês. E leiam lá, Juízes 6, do 11 ao 12, que vocês vão entender sobre essa palavra de Gideão e vocês vão entender sobre a maneira que ele teve que fazer tudo que ele fez da maneira que Deus colocou na vida dele. Através daquele momento, Deus fez muito além do que ele pediu e pensava, tá bom? Fiquem com Deus. Beijo.